Boa tarde. Vou sentar para ficar aparente no vídeo. Boa tarde a todos. Obrigado pela presença aqui no auditório e pela presença também pelo YouTube. A gente vai passar a segunda parte do primeiro seminário de cooperação internacional em arqueologia, que vai abordar questões mais institucionais de projetos de pesquisa envolvendo arqueologia e no caso aqui, o curso de arqueologia, no caso da UFP, e um outro tema grande de cooperação internacional, que é a Antártida, um território que não é de nenhum país, que é de todos os países, um território internacional, no qual o Brasil também desenvolve pesquisas arqueológicas, e a gente tem o prazer de receber online, a gente preferiria que fosse aqui diretamente no museu, mas online é ótimo também, do professor André Saranquim, coordenador do projeto da Antártida, que vai poder nos falar justamente potenciais e desafios de pesquisar em um território internacional, de como foi montado esse projeto, quais são as dificuldades, qual é a sua atuação enquanto argentino, André Saranquim, mais radicado no Brasil faz muito tempo, né? De como se dão todas essas questões de interculturalidade, de trabalhos de um país em outro país, etc., que são as questões que a gente gostaria abordar hoje nesse seminário, nessa mesa redonda em particular. Logo em seguida, a gente vai ter a fala da professora Fernanda Codevilla, da Camila também, do programa de pós-graduação em arqueologia, da professora Ana Luísa, da professora Sônia, ambas professoras do curso de arqueologia aqui na UFP, que vão abordar a gênese do curso. Então, professor Zarankin, é com você. Obrigado, bem-vindo. Bom, muito obrigado a Greg, a Fernanda e aos organizadores do evento pelo convite. Eu vou falar muito brevemente sobre algumas questões pontuais sobre cooperação internacional, para depois entrar num exemplo do projeto Paisajes em Branco, que é precisamente o projeto que eu coordeno desde o FMG, com colaboração nacional e internacional. E o primeiro ponto para poder pensar esta questão de cooperação institucional são os aspectos institucionais envolvidos em um projeto internacional, que são muitos e realmente complexos. Seria muito simples e fácil se eu simplesmente ligo para um colega de outro país e convido, bom, fazemos um projeto em conjunto, ele fala assim e pronto. Mas longe disso, tem uma burocracia envolvida extremadamente complexa, em el qual existem diversas variáveis que precisam ser acordadas. A primeira tem a ver com questões políticas a nível nacional. Depende que governo exista, se ele vai ser a favor ou não de estabelecer estas cooperações internacionais. Também a questão de em que temática. Lembrando que nos últimos tempos, lamentavelmente, as ciências sociais e as ciências humanas têm sido marginalizadas, colocadas escanteadas, por decirlo de alguma forma, já que o investimento se pensa em questões práticas que tenham um produto concreto, tangível, não? E as ciências humanas o que estão produzindo é uma ciência básica. Depois também temos que ver as políticas institucionais de cada universidade. Tem elementos também a ver com a legislação nacional, questões éticas, também elementos que precisam ser acordados como os elementos logísticos, por decirlo de alguma forma, que tem a ver, bom, que vai colocar cada país? E dentro do que vai colocar, como vai ser a divisão de gastos, ou seja, também a questão orçamentária. Muitas vezes tem países que têm dinheiro, outros países que não têm dinheiro. Então, quem coloca também os resultados dessa pesquisa, como vão ser divididos em partes iguais, cada um vai poder aproveitar igual ou não.
Bom, todos estos elementos son bastante complexos, mas son facilitados cuando existen protocolos de trabajo previamente asignados entre gobiernos o entre instituciones. Estos protocolos funcionan como una especie de guarda-chuvas, dentro de los cuales es mucho más fácil establecer estas parcerías porque a mayor parte con quien coloca el dinero, a logística, ya están preacordadas. Hoy en día es muy, digamos, frecuente establecer un programa, por ejemplo, de intercambio y de pesquisa del Grupo Montevideo, ¿no? Que envolve Argentina, Uruguay, Brasil. Tengo que decir, tienen convocatorias anuales, editais, en los cuales uno apenas ya tengo contacto con las personas del grupo en otro país y eso a presentar un proyecto que todo va a estar facilitado. Bueno, en el caso de Antártica, como un pouco Greg já adiantou, a situação é bastante complexa, em primeiro lugar, porque a partir da firma do Tratado Antártico, o 1º de dezembro de 1959, que também se considera o Dia da Antártida, a Antártica passa a ser um território internacional, ou seja, ainda que existem reclamos de soberania por parte de diversos países, ela se mantém como um território que unicamente pode ser visitado e ocupado para desenvolver atividades científicas, logísticas de apoio a esos estudos, a esas pesquisas científicas e, nos últimos tempos, também para fazer turismo, né? Sobre regras muito fortes. Mas ainda que existe este território internacional, eu estou mostrando aqui um mapa no qual por lo menos 10 países têm reclamos de soberania e muitas de suas bases estão dentro de esos territórios. Eu diria que até final do século XIX, grande parte da pesquisa que se fazia na Antártica estava sustentada sobre políticas nacionalistas. A forma de mostrar prestígio na Antártica era desenvolver muitas pesquisas e pesquisas que não eram compartilhadas com o resto dos países. Cada país era uma vitrine que mostrava seu próprio potencial. Afortunadamente, e também a partir de um processo de globalização e internacionalização da produção do conhecimento, essas barreiras começam a cair e as próprias políticas dos institutos antárticos mundiais sugerem e estimulam a construção de parcerias internacionais para desenvolver projetos de pesquisa na Antártica. Em outras palavras, você tem mais possibilidades de ganhar um edital de pesquisa antártica quanto mais parceiros internacionais você tem dentro do projeto. Um outro ponto também muito interessante dentro desse prestígio antártico que eu mencionei, agora não é só a produção de conhecimento, no qual o Brasil provavelmente é um dos países que mais cresceu a nível mundial nos últimos 30 anos na produção de ciência antártica, que também foi acompanhado da base Comandante Ferraz, que também é uma das bases mais modernas que existem na Antártica, com um investimento altíssimo, e que tem dado a Brasil muita visibilidade. Mas o prestígio antártico também, hoje em dia, se dá a partir dos pedidos de auxílio, de ajuda, que existem por parte de outros países. Por exemplo, se alguém pede ajuda ao Brasil para um resgate de um navio, ou se alguém pede, cientistas pedem para ficar na base brasileira, ou desenvolver projetos com o Brasil, ou logística dos navios polares antárticos para chegar a
determinados espacios. Todo eso, como estaba diciendo, en un país, en un continente en el cual el dinero no sirve de nada, ¿no? Es esta cuestión de tener que pedir auxilio a otro y de esa forma reconocer que existe cierta superioridad por parte de aquel país al cual está siendo solicitado algún tipo de ayuda. A seguinte pergunta seria, bom, que nos motiva, sim, no caso do projeto da Antártica, a fazer estes projetos de colaboração internacional? Bom, eu já expliquei um pouco que hoje a ciência é internacional. A ciência é ridículo você estar fazendo o mesmo projeto em 4 lugares distintos, quando na realidade você pode colaborar em um único projeto que vai ter, de fato, resultados muito mais profundos, extensos e interessantes. Então, a ciência, a nível mundial, está experimentando um processo de internacionalização, com as fronteiras mais permeáveis. Talvez, depois eu vou explicar um pouco, é mais difícil, às vezes, atravessar, que as pessoas atravessem as fronteiras, que as mercadorias ou a comunicação, não? Agora mesmo, estou falando desde Belo Horizonte, para um evento que está sendo feito em Teresina, em Piauí, e transmitido via internet para todo o Brasil, qualquer parte do mundo, não? Então, estes são avanços tecnológicos que estão criando estas redes de colaboração que realmente seria muita burrice de nossa parte não as aproveitar. Tem outra questão também que eu considero muito importante, que são as agendas compartilhadas. Atualmente uno vai a um congresso internacional no qual encontra pessoas que estão compartilhando das mesmas perguntas, das mesmas posições teóricas, metodológicas que a gente, não? Então, como não aproveitar esse trabalho em rede para profundizar esses laços e, pelo tanto, as pesquisas desenvolvidas com objetivos e finalidades próximas. Então, de novo, eu acho e considero que hoje em dia a ciência não se faz de forma isolada, a ciência precisa de redes y cuanto mayor cantidad de redes de contactos y de colaboración, melhor a ciencia que va a ser producida. No caso do LICH, que es un laboratorio de estudios antárticos y ciencias humanas da UFMG, onde estaba radicado o proyecto de Países en Branco, esto ha sido una política nosa desde o inicio. Como Greg estava dizendo, eu venho originalmente da Argentina, mas há 30 anos eu moro no Brasil. O projeto se inicia na Argentina na época em que a ciência era isolada, então o projeto não podia ser compartilhado. Mas posteriormente, desde o Brasil, com o projeto no Brasil e com essa mudança nas políticas dos programas antárticos, é que começamos de novo a retomar a colaboração com a Argentina, com Chile, que antes trabajaban de forma isolada, y incorporar también pesquisadores e instituciones de diferentes partes del mundo para después iniciar un proyecto de cero. Era absurdo si podían establecer una red de colaboración en conjunto con aquellos que ya estamos trabajando para, digamos, partir agora no desde atrás, mas partir desde o más avanzado que ya fue feito. Entonces, como estoy diciendo, trouxemos España, Australia, Noruega, Inglaterra, a Francia, y dentro del Brasil, a Universidad de São Paulo, la Universidad Federal de Piauí, a FURG en Rio Grande, entre otras. Bom, así como eu estava dizendo que a produção de conhecimento em rede e a cooperação internacional traz muitos benefícios, também tem dificuldades. Muitas vezes estes protocolos de trabalho
que eu mencionei não existem. Entonces, es extremadamente complexo para indivíduos, ¿sí? Para pessoas isoladas, iniciar esos procesos. E até, às vezes, quando existem, as burocracias são muito, muito complexas. Apenas para que você faça uma ideia, no caso do projeto Peces em Branco, a gente está colaborando com pesquisadores do mundo inteiro, mas existem políticas do Programa Antártico Brasileiro de que qualquer pessoa que vá para a Antártica tem que ter um treinamento pré-antártico. Um treinamento que envolve regras, que envolve exames físicos, testes, conhecimento, e o que nos digamos, para que as coisas sejam feitas da forma legal, o pesquisador que vai participar teria que vir ao Brasil durante uma semana participar, uma semana a 10 dias participar deste curso que costuma acontecer na ilha de Marambaia, numa base militar perto de Rio de Janeiro, e voltar ao país. Isso daí envolve uma quantidade de recursos, de trouxer a pessoa, pagar diárias, a pessoa tem que se afastar do trabalho, e realmente um estudante até pode ser, mas para um profissional, um professor, é quase impossível. Depois tem questões de os exames médicos. Os exames médicos que pede o Brasil, às vezes não existem em outros países, ou a linguagem é distinta, tem que conseguir um tradutor, e tudo isso acaba atrapalhando e gerando custos realmente enormes e às vezes impossibilitando que esta cooperação internacional saia do papel e se transforme em uma realidade. E sem falar, obviamente, a questão dos recursos, lembrando que nesse momento o dólar está muito alto, os auxílios que a gente recebe no Brasil são em reais, então um projeto em 4 anos. O dólar agora está 6, daqui a 2 anos está 10, mas a gente pediu esses recursos com um ano de antecedência, o que significa que, em certa medida, de aqui a 3 anos, esses recursos já não vão permitir desenvolver o projeto tal qual tinha sido planejado. Agora, sobre as coisas que esta cooperação permite, além de compartilhar, ¿sí? De produzir conhecimento em conjunto, são as publicações. Em nosso caso, este é o último livro publicado em 2023, junto com Mike Pearson, um arqueólogo australiano, e Melissa Salerno, uma arqueóloga argentina, que foi o primeiro livro que traz uma espécie de síntese da história da arqueologia, de todas as pesquisas feitas na Antártica, além de um capítulo dedicado às contribuições de nossa pesquisa, que foi publicado por uma editora prestigiosa que é Routledge. Então, precisamente, essa união de forças, de conhecimento, de produção, nos leva a construir estos elementos, estos produtos que eu considero realmente importantes. Também a circulação de pesquisadores, de estudantes, esta relação próxima faz com que os estudantes possam ir a Austrália, Noruega, Estados Unidos, Inglaterra, para participar de pesquisas, de trabalhos em outros institutos antárticos, desenvolver também mestrado, doutorado ou estágios de pesquisa, ou mesmo profissionais de outros países possam vir ao Brasil. Eu considero isso uma forma de quebrar fronteiras e de produzir um conhecimento muito mais interessante. Agora, em nosso caso específico, o acesso a recursos de outros países tem sido também limitado, porque o Brasil é o líder e geralmente se espera que o líder seja que mais recursos coloca, sendo que, como mencionei antes,
os recursos de ciência no Brasil são limitados, bastante limitados, e ainda temos a questão do dólar. Então, isso tem sido também uma barreira que nos faz estar contando as moedas para poder aproveitar ao máximo estes processos de colaboração internacional. E, por último, ponto que também acho chave é por que continuamos, não? Com esta colaboração, ainda que tem uma quantidade de dificuldades que eu mencionei. E em um mundo no qual cada vez é mais fácil que as fronteiras sejam transportadas por mercadorias e não por pessoas, é fundamental que o conhecimento também possa transpor essas barreiras. É a partir do conhecimento que conseguimos construir um mundo mais equilibrado, mais justo, mais plural, mais democrático, com menos desigualdades. E não é comum, hoje em dia, que países como o Brasil, ou a América do Sul, sejam os líderes de projetos internacionais. Então, acho que isso tem sido motivo de orgulho para todos nós, e algo que nos motiva a continuar, ainda que com todas as dificuldades que mencionei. O Brasil está produzindo ciência de primeiro nível, está sendo referência, e quando digo Brasil, também estou envolvendo os demais países de América do Sul, que têm colaborado com conhecimento, com pessoal, com materiais, e esse é o futuro que a gente espera para nosso projeto, e que de outra forma não podia continuar existindo. Então, acho que isso era um pouco o que eu queria colocar. Fernanda e Isabela agora vão aprofundar um pouco mais as questões, especificamente no caso do projeto Paisagens em Branco. Obrigado. Obrigado, Andrés. Eu fiz um erro de protocolo, eu não chamei diretamente para compor a mesa. Fernanda, Camila, por favor, venham se sentar aqui no palco. Então, temos uma mesa híbrida agora. Felizmente, os meios de comunicação que a gente tem permitem que a gente tenta fazer essa mistura de... Deixa eu orientar melhor. Pronto, eu vou sair da tela. Essa mistura de presenças e ausências, que não são ausências, que são presenças também, mas esses outros tipos de presenças que permitem que a gente faça um evento aqui em Teresina com uma pessoa que está em Belo Horizonte, e tudo isso transmitido pelo YouTube para o resto do planeta, ou seja, é uma forma que era meio artesanal até esse evento ocorrer, mas que a gente vê que dá para fazer, é possível. Portanto, bem-vindas vocês duas, obrigado pela presença dos três, obrigado, Andrés. Talvez antes de ir para a pergunta, porque eu já tenho perguntas para fazer, Fernanda, você queria fazer a sua apresentação logo, vocês duas, e depois a gente faz uma sessão de perguntas gerais, pode ser? Pronto, então tem que falar aqui dentro. Me dá, por favor, eu vou só tirar o som, um segundo. Sim ou não? Aqui dentro, no microfone está falando. Tu tá ouvindo. Tu tem só de falar um pouco mais alto, porque a gente está sem microfone aqui dentro. Né? Pronto. Por favor. Tá, boa tarde. Eu agradeço, Greg, pelo convite, parabenizo pelo evento que está sendo feito, parabenizo toda a comissão organizadora, né? Então, por trás da organização do evento. E aí eu vou continuar falando um pouquinho sobre a arqueologia antártica, né? Que o professor Andrés falou inicialmente. E aí eu vou começar a fazer um link com o trabalho que a gente faz na UFP,
o Andrés fez uma perspectiva mais geral, né, do projeto, e eu vou continuar nessa geral e ir afunilando até chegar no que a gente está fazendo aqui. E depois a Carol vai falar um pouquinho também da experiência dela com o projeto de arqueologia antártica. Então, esse projeto ele tem essa parceria, né, o que a gente faz aqui com o LIT, o FMG, que é um projeto internacional, que tem quase 30 anos de existência. E para falar um pouquinho sobre esse trabalho, eu trouxe a minha apresentação em 4 pontos principais. Ela deve ser desformatadinha aí por conta das questões técnicas, mas aí a gente faz um esforço, né, de imaginar no lugar. Então, eu pensei de falar um pouquinho sobre a Antártica como território internacional, que é algo que o André já mencionou, mas eu vou tentar fixar um pouco mais isso pela temática do evento. Discutir por que o Brasil investe em pesquisa na Antártica, né? Por que a Antártica ela é uma política nacional. O Brasil tem o Programa Antártico Brasileiro. O que tem na Antártica que atrai investimento do Brasil no continente? E depois, especificamente, por que fazer arqueologia na Antártica? Já que a Antártica ela pode ser pesquisada pela oceanografia, pela geologia, pela biologia, pela medicina, pela fisiologia. Existem várias disciplinas que estudam a Antártica. Por que fazer arqueologia lá? E depois, por que estudar arqueologia antártica no Piauí? Que é algo que gera muito estranhamento, né? Quando a gente fala do nosso trabalho aqui. Então, vou tentar discutir isso também no final. Esse vídeo aqui, vamos ver se ele vai passar. Deixa eu ver. Passar. Não? Não. Poxa, não. Não, né? Tem um vídeo, Não. Deixa eu ver, Greg. Ops. Se eu botar aqui... Não tá como vídeo, Não, né? Se botar na pastinha do pendrive, tem ele, tá também. Assim, um vídeo curtinho também, mas... Cadê o pendrive? Eu tirei o pendrive. Desculpa. Eram uns vídeos que mostram um pouquinho sobre essa... Acho que tem que compartilhar de novo. Dia 1º de dezembro, que foi segunda-feira, foi o dia da Antártica. Então, tem vários vídeos que trazem um pouquinho das paisagens da Antártica, da realidade de fazer pesquisa lá, da fauna e da flora, né? Então, torna a apresentação um pouco mais interessante. Mas a gente está sem o vídeo no momento, e aí a gente fala sem o vídeo mesmo, e vocês imaginam a partir do que eu falar, né? Bom, a Antártica ela é um território com uma história única, né? A Antártica tem um tamanho imenso, que deixa eu ver isso, tem 14 milhões de quilômetros quadrados. Como o André falou antes, a Antártica ela não pertence a nenhum país, né? Ninguém é dono da Antártica, e por conta disso que ela é considerada de todo mundo. Por isso ela é um território internacional, ela pertence a toda a humanidade. E quem garante isso é o Tratado da Antártica. Ele foi assinado em 1959, entrou em vigor em 61. E esse tratado ele foi assinado no momento de vários conflitos, principalmente no período da Guerra Fria. Era um período também em que vários países reivindicavam a soberania pela Antártica, né? O Andrés mencionou isso. Então, e muitas vezes a justificativa para dizer de quem a Antártica deveria pertencer, ela é acionada a partir de questões históricas. Então, o país vai dizer, olha, quem primeiro avistou as ilhas antárticas foi eu, então por isso eu tenho direito pela Antártica. Aí o outro vai dizer, não, mas foi eu que primeiro pisei lá. Não, mas foi eu que primeiro pisei na calota polar. Foi eu que primeiro fiz a circunnavegação. Então, existem várias disputas, né? Era um contexto bastante belicoso. E o resultado, ele foi bastante inovador, porque se criou um acordo pacífico, que é o Tratado da Antártica. E ele determina que a Antártica ela tem que ser usada exclusivamente para fins pacíficos. É garantida a liberdade de pesquisa científica na Antártica, então qualquer país pode pesquisar lá, desde que seja signatário do Tratado da Antártica, que consiga toda a logística, né, de levar pesquisadores para lá com segurança. Todas as reivindicações territoriais com a Antártica foram congeladas no momento que o tratado foi assinado. Atividades militares ofensivas não são permitidas na Antártica. Existem militares lá, como é o caso da base brasileira, né, que tem militares.
mas eles só podem instalar para apoiar a pesquisa científica. O que justifica a presença de militares lá é eles dando suporte para que a pesquisa científica aconteça. E depois, em 1991, teve o Protocolo de Madrid, que vai determinar que não pode ter nenhum tipo de extração de reservas minerais que existem na Antártica também. Existem 56 países signatários do Tratado da Antártica, 29 são consultivos, que são esses países que podem tomar as decisões e têm direito a voto. E o Brasil é um deles, né? Existem países que são signatários e não são consultivos. O Brasil é um desses que tem essa possibilidade de apoiar e participar das decisões sobre os rumos da Antártica. Agora, por que o Brasil investe em pesquisa na Antártica? Por que a Antártica ela faz parte de uma política pública nacional, né? Considerando todo esse histórico que eu falei. E aí, a primeira coisa, isso aqui também era um vídeo bem bonito, mas a gente fica com a imagem, é pela questão dos recursos naturais que existem lá. É um ecossistema único, e até eu tirei essa informação do Ministério do Meio Ambiente, das Mudanças Climáticas. Não só pelos recursos únicos, mas tem recursos que são estratégicos. Na Antártica tem 70% da água doce do planeta na forma de gelo. Então, existe muito interesse por esse ecossistema. Existe essa questão das reservas minerais que não podem ser extraídas, mas podem ser pesquisadas. E esses recursos, né, esse interesse pelos recursos naturais, ele motiva vários avanços científicos, seja para você se deslocar até lá e fazer a pesquisa, seja como resultado das coisas que são encontradas lá e como que elas vêm reverberando, né, nos países que fazem a pesquisa sobre elas. Uma outra questão, esse também era um videozinho, era que a Antártica ela faz parte do entorno estratégico do Brasil. A gente tem uma noção de distanciamento, mas ela não se aplica tão claramente na prática. Não sei se vocês conseguem ver nesse mapa menor. Está cortado. Mas existe aqui nele um tracejado vermelho, no qual a Antártica faz parte do entorno estratégico do Brasil. Se você traçar alguma distância entre os estados do sul do Brasil e a Antártica, é mais perto ir para a Antártica do que ir para algumas regiões do norte do Brasil. E aí algumas pessoas, mas a gente está no Piauí. O Piauí está mais perto da Antártica do que está os Estados Unidos, do que está a Inglaterra. E os Estados Unidos têm uma base na Antártica que é uma cidade. A China tem muito investimento na Antártica. Então, essa noção que a gente tem de distanciamento, ela é um tanto quanto frágil, né? Quando a gente começa a ver realmente os interesses de por que pesquisar a Antártica. E um outro motivo é pela questão do protagonismo internacional, que o Andrés mencionou isso, né, na apresentação dele. A Antártica ela é uma espécie de vitrine de pesquisa, de ciência, é um local dedicado a isso. Algumas pessoas mencionam que a Antártica é a casa dos cientistas, porque o que justifica a presença de pessoas lá é fazer a ciência, né? É fazer pesquisa de uma forma com cooperação, de forma pacífica. Então, os países que garantem o desenvolvimento disso, eles têm um protagonismo internacional. E o Brasil, inclusive, ele é muito respeitado pela forma como ele trata essas questões na Antártica, pela forma como ele trata o meio ambiente, pela forma como ele promove a cooperação. Então, isso é um destaque que dá para o Brasil, principalmente, mas para outros países também. E um outro motivo, esse eu trouxe de uma geopolítica, ela chama Andrea Stiver, é cientista política, ela fala que a Antártica é um modelo de cultura de paz. E ela fala que para a gente pensar, né, cultura de paz é um conceito da geopolítica, e ela fala que para promover isso, a gente tem que conseguir imaginar, visualizar essas coisas. E a Antártica é um modelo onde isso acontece, né? É um exemplo para a gente pensar outros contextos. Porque lá não tem guerra, não tem exército, não é permitido disputas territoriais, os países são obrigados a cooperar, mesmo aqueles que são rivais, e o conhecimento científico que é produzido lá, ele é compartilhado, né, amplamente entre todos os projetos que são realizados. Agora, especificamente, né, outra pergunta é por que fazer arqueologia na Antártica? Né, que a gente veio ali discutindo a Antártica como território internacional, por que o Brasil investe na Antártica, agora por que fazer arqueologia na Antártica?
E aí, para responder isso, eu vou fazer alguns parênteses, né? Antes de responder, primeiro eu falar do projeto Paisagens em Branco, que é esse que o Andrés coordena. Esse projeto ele tem aí 30 anos de existência, começou ainda lá na Argentina, através do CONICET. Em 2009, foi criado o LIT, que é o Laboratório de Estudos Antárticos em Ciências Humanas, da FMG, e foi quando o Brasil passou a ter pela primeira vez um trabalho em ciências humanas, no seu Programa Antártico Brasileiro. Qual que é o objetivo desse projeto? Discutir os processos de mudança e transformação das relações entre os humanos e a Antártica ao longo do tempo. Eu vou explicar um pouquinho mais sobre isso. E eu vou fazer aqui um outro parênteses também para dizer que quando a gente pensa na história da Antártica, a gente vai lembrar de alguns desses nomes, como Shackleton, Amundsen, Ross, D'Urville, Scott, Cook, Palmer, que são todos homens brancos, a maioria de origem europeia, né? A maioria deles. Eles, inclusive, fazem parte de um momento que é considerado a era heróica da Antártica, e eles são lembrados por seus feitos de coragem, de liderança, de aventura. Normalmente, a história da Antártica traz a presença dessas pessoas. E o que a arqueologia faz é trazer histórias alternativas a essa. A partir da arqueologia, a gente está falando de pessoas pobres, que tinham origens variadas, né? Elas são de várias nacionalidades, elas são multiétnicas também, tem presença de indígenas, tem presença de pessoas negras. Os principais portos de origem eram ingleses e norte-americanos, mas a tripulação em si ela era multinacional e multiétnica. Essas pessoas elas recebiam uma porcentagem mínima das caçadas. Às vezes, elas voltavam com mais dívida do que lucro e eram obrigadas a ir numa nova expedição do continente. E o objetivo deles irem até lá era caçar mamíferos marinhos. Então, eles caçavam elefantes marinhos, lobos marinhos, baleias, porque eles queriam, por um lado, a pele de algum desses animais, que era usado como matéria-prima da indústria têxtil, ou a gordura, que era para lubrificante de máquinas e iluminação pública. Então, isso no século XIX, que a gente está vivendo o período de industrialização, de urbanização, imagine a demanda que esses produtos geraram, né? E eles deram a base para que esse processo internacional acontecesse. E eles foram bastante ostensivos nessas caçadas na Antártica, a ponto de quase extinguir os animais que existiam lá. Mas, mesmo assim, eles são esquecidos. Eles são invisibilizados. Quando a gente fala da história da Antártica, aparece aquelas outras pessoas que eu mencionei para vocês. E a maioria dessas pessoas não sabia ler ou escrever, então elas deixaram raros documentos escritos. A gente só consegue saber da existência deles através da arqueologia, que é a partir dos sítios e dos vestígios que são encontrados nas escavações arqueológicas feitas na Antártica. Então, fazer arqueologia na Antártica é uma forma de contar uma história mais democrática sobre a ocupação do continente, dizendo que ela foi protagonizada por pessoas comuns, e não só por aqueles nomes que representam as nações, como eu falei inicialmente, né, na história oficial. Bom, além de pensar o passado da Antártica, a gente também está trabalhando com o contemporâneo, né? A gente está fazendo estudo de lixo, que são resíduos sólidos que a gente coletou esse ano em algumas praias da Antártica, e esse material a gente está estudando aqui na UFP. A ideia é analisar isso a partir da arqueologia do contemporâneo, arqueologia do lixo, pensar questões sobre mudanças climáticas também, a partir desses vestígios, e pensar uma história mais ampla, né, dessa ocupação humana da Antártica. Eu trouxe aqui uma imagem que representa um pouquinho desses dois momentos. Ali tem em cima um exemplo de um sítio arqueológico foqueiro, do século XIX, e embaixo tem uma garrafa PET. Então, são dois momentos, né, do mesmo processo, no sentido da gente pensar como que o capitalismo, desde o início, ele está marcando essa ocupação do último continente, né, desde as primeiras ocupações até o presente. Agora, a última pergunta é por que fazer arqueologia antártica no Piauí, né? Por que a gente está trazendo isso para cá? E aí eu começo dizendo que a relação entre Antártica e Piauí, ela não está sendo inventada no projeto, né? A ideia é que ela já existe, o que a gente precisa fazer é evidenciar esse link.
E aí eu tenho vários argumentos ali de por que fazer essa relação. Eu não vou falar todos, né? Mas depois nas perguntas a gente pode desenvolver alguns. Mas, em primeiro lugar, eu queria lembrar que a gente vive cada vez mais nesse mundo conectado. Então, questões que acontecem lá na Antártica, como, por exemplo, o derretimento das calotas polares, ela vai impactar o mundo todo, inclusive o Piauí, que já sofre muito com questões de seca, de temperatura. Então, a gente participar das decisões dos rumos da Antártica é muito importante, porque afeta diretamente o sertão do Piauí, as áreas urbanas, né? Um outro ponto é porque estudar a arqueologia da Antártica é a gente entender como se deu a história desse processo econômico mundial que é o capitalismo, que faz parte da nossa sociedade atualmente. E isso está diretamente associado à pesquisa arqueológica feita lá. Então, se a gente quer melhor entender esse sistema econômico, pesquisar a arqueologia da Antártica nos ajuda a entender isso numa perspectiva macro. Tá? E de um ponto de vista marginal também, o subalterno, que é o caso da Antártica. E a outra questão que eu vou trazer é de que o Brasil ele tem o Programa Antártico Brasileiro. Ele não é do Sul, não é o Programa Antártico do Sul, não é o Programa Antártico do Sudeste, ele é brasileiro. E o Piauí, ele pode fazer parte do Programa Antártico Brasileiro, né? E eu acho que a gente tem aqui profissionais e conhecimento para estar participando também desse Programa Antártico Nacional, tá? E aí, eu estou quase encerrando, mas eu vou trazer uma frase que eu peguei do livro do Bruno Latour, que ele fala da importância da gente pensar global e agir local. E eu acho que isso tem muito a ver com o seminário como um todo, né? Da gente ter essas conexões maiores, a gente pensar de forma internacional, a gente não tem um pensamento só localizado, mas, ao mesmo tempo, a gente agir localmente, né? A gente pensar no todo e agir local. E aí, sim, que eu entro para encerrar mesmo, só mais um pouquinho, que é com o programa de extensão que a gente faz aqui na UFP, que chama A Presença do Passado, Narrativas Alternativas em Arqueologia. A proposta do programa é desafiar os estudantes da universidade, da UFP, em formação, a pensar formas alternativas de falar sobre arqueologia antártica. Esse é um programa que iniciou em 2022, ele vem sendo renovado, né, até agora. E ele também recebeu um financiamento de um projeto do CNPq, da Demanda Universal. E aí, só para expor, não vou entrar tudo, que é nas narrativas que já foram feitas. Então, tem, por exemplo, um jogo de tabuleiro, que foi feita pela Virgínia, ela é doutoranda da USP, né? Então o projeto ele é interinstitucional. Tem o jogo de memória, que a Carol depois vai falar um pouquinho, que foi ela que elaborou. Tem uma HQ, eu também vou passar depois para vocês verem, que foram feitos por estudantes aqui da universidade, que é a Maria Vitória e a Niscalim, elas elaboraram toda a HQ, fizeram um desenho. Tem um jogo digital no estilo visual novel, que foi feita pela Bianca e pelo Yuri. Tem livro de atividades, que foi feito pelo Vitor e pela Isabel. Tem um conjunto de charges e tirinhas, que foi feita pela Camila, com temáticas bem críticas, bem interessantes. E tem um conto, que está sendo criado pelo Marlon, que é aluno da Universidade Federal de Sergipe, né? Que eu falei que ele também é um projeto interinstitucional. E aí, tudo isso a gente transforma numa exposição didática itinerante, a gente visita escolas aqui de Teresina, a exposição chama Arqueologia Abaixo de Zero, e aí a gente leva essas narrativas nas escolas e faz essa mediação, né, do conhecimento junto ao público arqueológico e o público não arqueológico. Esse projeto já deu como resultado 3 TCCs aqui no curso, né? Foi o TCC da Bianca, que chama Corpos Pretos no Continente Branco, que ela fala do protagonismo de pessoas negras entre os grupos foqueiros. Tem o TCC da Niscaline, que é justamente sobre o processo de elaboração da HQ, da História em Quadrinhos. E tem o TCC da Carol, que agora depois ela fala sobre isso. Então, para terminar, né, eu queria dizer que a Antártica não é só gelo, não é só frio, não é só neve, não é só branco. A Antártica é um laboratório global, onde ciência, política e humanidade se encontram. O Brasil ele se faz presente na Antártica, ele é muito respeitado por essa presença, e eu entendo que o Piauí e a UFP também podem fazer parte desse processo. Obrigada.
chance. Boa tarde a todos, né? Primeiramente, eu queria agradecer ao professor Greg e à minha professora Fernanda pelo convite, né, de participar dessa mesa. Eu sou Ana Carolina, eu sou formada aqui, né, em arqueologia, me formei esse ano ainda. E eu queria falar um pouco, assim, das minhas primeiras vivências em arqueologia antártica, né, nessa bagagem que eu trago agora na graduação e futuramente agora no mestrado, né. Bom, os primeiros passos que eu tive foi ao ingressar no programa de extensão para ciências do passado, como a professora que falou, né? E eu ingressei nesse programa no ano de 2023. Eu comecei ali criando ali os primeiros rascunhos do jogo de memória, né? Eles é intitulado Colorindo o Continente Branco. E ele traz essas narrações das histórias antárticas, né? Incluindo, assim, os personagens principais, que são os grupos foqueiros do século XVIII e XIX, né? Incluindo seus vestígios, seus sítios, né? Então, eu abordei, assim, de uma forma mais lúdica, mais criativa e também mais democrática e crítica também esse jogo de memória, no programa de extensão. Bom, o programa ele é coordenado, como a professora falou, pela professora Fernanda, né? E ele tem o objetivo de imbricar as pessoas do presente com o passado antártico, né? Trazendo essas formas alternativas de narrar essas histórias, né? E buscando também assim, um maior diálogo entre arqueólogos e não arqueólogos. E dentre as atividades realizadas, né, pelos alunos da UFPI no programa, como a professora apresentou aqui na apresentação passada, a gente tem esse livro de atividades, a gente tem um jogo de tabuleiro, a gente tem um videogame, né, estilo nova visual, e também a gente tem o jogo de memória, no caso, é esse aqui. Vai dar para ver muito também no YouTube, mas a gente vai passar aí. Essas narrativas, elas foram expostas na exposição itinerante Arqueologia Abaixo de Zero, em escola de rede de ensino pública, né, no ano de 2024, lá em setembro. E a gente trouxe essa exposição assim, de uma forma mais interativa, mais imersiva, né? Então a gente colocou, assim, por exemplo, flocos de neve nas paredes, a gente colocou imagens dos sítios arqueológicos, das expedições, dos vestígios arqueológicos, né? Assim, tentando trazer esses alunos para esse contexto fantástico, né? Inserir eles, primeiramente, essas histórias, né? Que a gente vem abordando no programa de extensão, né? E no jogo de memória, eu trago essas narrativas, que no caso são os grupos foqueiros, os mamíferos marinhos que descansavam, os vestígios antárticos dele, ó, por exemplo, um sapato. Trago também as mulheres cientistas na Antártica, né, muito importantes também, outros cientistas também que eu trago. E essas cartas, elas podem ser livremente coloridas, né, então as crianças, adolescentes podem colorir essas cartas como elas bem entenderem, né, porque já o nome já diz colorindo o continente branco, que é uma espécie de metáfora, né, de colorir esse continente como uma forma de dar vida, uma forma de dar histórias para esse continente, né. E atrás de cada carta tem um QR Code que dá acesso a um texto explicativo, né, de cada imagem, então vai ali abordando cada cartinha, cada textozinho ali dessas histórias, né. Então a gente criou esse jogo de memória. Daí, a gente tem a continuação dessas narrativas, que é no meu PIBIC, que eu realizei ainda esse ano também. A gente cria, basicamente, assim, um manual para educadores que vêm acompanhando esse jogo de memória, né? Então, já do programa de extensão, eu trago o jogo de memória ainda no meu PIBIC, que é o projeto de pesquisa, incluindo esse manual de arqueologia antártica para educadores, né? Então, a gente traz algo mais aprofundado, a gente apresenta o projeto Paisagens em Branco, né? A gente traz essas histórias mais aprofundadas das cartas do jogo, incluindo os personagens foqueiros, os vestígios deles, sítios arqueológicos. A gente também dá outras alternativas de pesquisar essas histórias em outros lugares também. Incluindo, a gente também estabelece, sim, relações entre os parâmetros curriculares nacionais e a base comum curricular nacional, né? Então, a gente, ele imbrica esse manual, esse jogo de memória para os educadores, né? Inclusive, também a gente descreve como que joga esse jogo de memória, né? Então, a gente tenta ajudar esses educadores a aplicar esse jogo de memória em sala de aula, né? E faz essa relação, então. Como que esse jogo pode ser aplicado nas áreas? Por exemplo, história, ciências, a geografia, né? Em sala de aula, em escolas de ensino público. Né? E daí, então, tem o meu primeiro contato
com o material antártico, né? Eu fui ao Laboratório de Estudos Antárticos e Ciências Humanas, que é o LIT, né, localizado lá em Belo Horizonte, no FMG. E foi o meu estágio obrigatório do curso de graduação de arqueologia, né? Eu tive esse primeiro contato, principalmente com o material lúdico de lá, que é, inclusive, um tabuleiro de jogo de madeira e suas fichas de madeira, então compõe ali esse jogo de tabuleiro, né? Eu consegui realizar análises lá no laboratório, presencialmente. Eu analisei as fichas de madeira antártica, mas o tabuleiro em si eu não consegui ter o contato ali, porque ele está presente lá no Fundo 7, na Argentina, né? Então, a gente fez essas análises online, junto com a doutora Maria Jimena Cruz e a professora Fernanda, de forma online, né? E esse foi o meu primeiro contato que eu tive, assim, especificamente com esse material antártico, esses vestígios no acervo do LIT, né? O acervo do LIT tem mais de 8.000 peças, né, aproximadamente. Então, é um acervo assim, muito grande, um dos mais também importantes do mundo, né? Bom, e daí surgiu, então, o meu TCC, né, meu trabalho de conclusão de curso. Ele tinha esse objetivo de discutir o significado desses jogos, né, desse tabuleiro, dessas fichas de madeira, com os grupos foqueiros, né? Então, a gente pensava essa associação, esses significados, essas vivências desse universo lúdico com os grupos foqueiros na Antártica, né, entre o século XVIII e XIX, e também tentar ali sugerir que tipo de jogo era esse e como que ele foi produzido, né? E daí surgiu esse estudo entre a criatividade e a reciclagem desses grupos foqueiros com esse universo lúdico, né, onde é aplicada essa criatividade dele, onde eles trazem essas referências culturais de outros países, né, já que eles são pessoas de diversas nacionalidades, diversas etnias, né, então eles trazem essa bagagem de referência cultural para eles, e as vivências deles que foram aplicadas nesse jogo de tabuleiro, né. E daí surge também a reciclagem, porque o tabuleiro de madeira, ele provavelmente foi reciclado de outros fragmentos de madeira, incluindo, por exemplo, peças de barris, né? E as fichas de madeira também. Então, é um material reciclado, né? Reaproveitado de outros objetos de madeira, já que a gente não encontra árvores lá, né? Então, são objetos sendo trazidos de outros lugares, né? Ou então, encalham lá. E o material de estudo ali que eu trouxe no meu TCC foi esse tabuleiro e essas fichas de madeira, né? Inclusive, eles foram encontrados nos sítios arqueológicos, no Praia S1 e o Ponta X1, né, na Antártica. São sítios, assim, que tem uma grande distância entre eles, porque a gente encontra o tabuleiro separado dessas 14 fichas que eu analisei, e 31 fichas de madeira que foram encontradas com esse tabuleiro no Praia S1, né? Então, ali tem muito mais fichas de madeira para um tabuleiro só, né? E daí, das análises que a gente realizou, né, no LIT, eu criei uma ficha de análise específica para jogo de tabuleiro, né? Então, ela foi pensada ali através de análise de jogos de tabuleiro, de histórias dos jogos antigos, de análise de madeira e também análise de materiais antárticos, né? A gente criou essa ficha de análise e uma chave classificatória justamente para analisar esse material lúdico, né? E dos resultados que a gente obteve, foi que é um material lúdico reciclado dos grupos foqueiros, né? Inclusive, suas estruturas são muito similares e muito semelhantes a um jogo de damas, porque, assim, a gente encontra, né, um jogo de damas, por exemplo, separados por casas coloridas, preto, branco, ou branco, preto, sabe? Então, esse jogo, ele tem muita similaridade com os jogos que a gente vê de jogo de damas, por exemplo, aqui, vou mostrar uma imagenzinha. Não dá para ver muito bem, mas... Aqui é o tabuleiro, né? Então, ele está ali separado com esses pequenos cortezinhos, né? Possivelmente para separar essas casas. E aqui as fichas de madeira, assim, esse formato quadrado e octagonal, meio circular, né? Possivelmente também para distinguir para cada jogador. Então, eles têm essas características, né, de um jogo de tabuleiro. E muito similares também ao jogo de damas. Porque ele está quebrado ali, então, na lateral direita. Então, ele tem uma estrutura de 8x7, mas a gente acredita que tenha 8x8 de estrutura e o que totaliza ali 64 casas. Que é quando a gente vê isso em um jogo de damas, por exemplo, um jogo de damas americana, inglesa ou francesa, né? Bom, em perspectivas futuras, eu pretendo dar, assim, uma ampliação, né? Ampliação desses estudos, né, aprofundar de forma mais sistemática desse contexto antártico, esse universo ali
da reciclagem dos grupos foqueiros, né? Entender mais esse cotidiano deles, influir no cotidiano do lazer, e abarcar muito mais assim, bibliografias que vão ali versar sobre essas histórias, né? Essa vida marinha, baleação, todo esse contexto cotidiano, né, do lazer. Inclusive, eu tive aprovação no mestrado, né, esse ano, em novembro, e que essa aprovação no mestrado vai me possibilitar de dar continuidade nessas pesquisas, né? De me inserir eu como mulher nordestina, piauiense, né, aqui trabalhando no Piauí sobre arqueologia antártica, me inserir nessas pesquisas, né, inclusive dentro do Programa Antártico Brasileiro, para dar continuidade a essa perspectiva da criatividade, da reciclagem dessas pessoas, né, que eram tão pouco conhecidas nas narrativas oficiais, né. Inclusive, também, uma das minhas expectativas é não só ter o contato direto no acervo do LIT, em Belo Horizonte, mas ter o contato no campo arqueológico na Antártica, né? Ter esse acesso diretamente com essas peças, né? Das expectativas no meu mestrado dessas. Bom, obrigada. Agradeço a todos. Obrigado pelas apresentações desse tema que não é comum a gente ouvir nem em arqueologia, nem no Piauí, mas que existe, que está lá. Queria talvez propor diretamente perguntas da plateia aqui, se tiver, senão eu tenho. Alguém tem uma pergunta que gostaria de fazer? Sim. Me dá um dos microfones, vamos fazer, aproveitar que temos eles móveis. Obrigado. Pela temática do trabalho. Eu queria saber, na realidade, assim, qual é acho que você já está aqui há uns 3 anos falando essa temática também, né? Aliás, você já vinha, você já trouxe ele. Eu queria saber, principalmente, qual é o maior desafio, tá? O desafio pessoal e profissional que você encontra com essa temática. Professora Fernanda, agora a aluna também, a Carol, que está seguindo também nesse caminho. Eu acho que a mesma pergunta também é válida, tá? Já respondo. O Andrés, ele pontuou alguns desafios gerais, né, que o projeto traz. Eu acho que uma das questões que eu acho que é o desafio do programa de extensão é a gente traduzir esses conhecimentos científicos para uma outra linguagem. Porque o Andrés, ele fala muito isso, a gente é acostumado a falar entre nós mesmos, né? A gente vai para o evento, você usa jargão, você usa vários conceitos, mas na hora que a gente vai conversar com pessoas que não são da academia, a gente tem dificuldade de fazer essa linguagem mais fluida. Então, eu penso que um dos desafios mesmo é a gente traduzir esses conhecimentos científicos de uma forma que ele seja interativo, que ele seja divertido, que ele seja significativo, né, para as pessoas. E um outro desafio é essa questão desse distanciamento que existe com relação à Antártica, porque, de fato, é um tema muito pouco abordado nas escolas. E isso não é assim no Chile, não é assim na Argentina, né? Então, tem um projeto de Antártica que chama Interantar, que eles estão criando, o objetivo deles é criar uma mentalidade antártica, que é justamente começar a inserir essas temáticas junto a livros didáticos, trabalhar com professores. Então, eu acho que aí tem uma barreira também no nível do ensino fundamental, básico, né, de criar essa mentalidade. E eu acho que tem uma barreira também no ensino superior, né, porque eu acho que quando a gente traz algo que sai muito do óbvio, assim, né, que foge muito do local, existe, sim, algumas dificuldades que tem que ficar convencendo, né, as pessoas de que o projeto tem sentido, de que tem por que fazer essa pesquisa, de que existe relação de Antártica e Piauí, de que é importante a gente pensar global e agir local.
Então, acho que eu entendo esses são os principais desafios atuais que eu tenho passado. Assim, um dos desafios, assim, inicialmente, é que ainda sou muito nova na área, né? É muito novo ainda para mim, a arqueologia antártica, né? Mesmo já trazendo essa da graduação e já abrangendo ela no mestrado agora, ainda é muito novo para mim a arqueologia antártica. Então, para mim, ainda continua sendo um desafio, né? Falar sobre a arqueologia antártica no Piauí. Porque já vieram muitas pessoas já perguntar por que está falando sobre Antártica no Piauí? O que você está fazendo o quê? Eu tenho que explicar por que tem que fazer Antártica. É isso, justamente a palavra convencer, sabe? Explicar por que eu estou fazendo Antártica no Piauí. E se colocar assim. E por que não fazer a Antártica no Piauí, né? Por que eu não posso? Eu, mulher nordestina, piauiense, por que eu também não posso participar dessas pesquisas, né? Porque o programa, eu vou falando que o programa Antártica Brasileira abarca todo o Brasil. Então, o Piauí também pode ser inserido nesse contexto também de pesquisas antárticas, né? E acho que esse é um dos desafios iniciais que eu vou ser incluída, né? Porque eu sou ainda muito nova, ainda faço arqueologia antártica, os colegas aqui já têm anos de experiência, né? Então, um primeiro desafio é esse. Acho que pretendo tirar esse desafio do mestrado, né? Ficar mais segura. Ficar mais segura com a arqueologia antártica. Alguém mais tem uma pergunta? Tem várias perguntas. Primeiro, tá. Fiquei curioso, falou sobre a questão de desafios para levar a questão do programa, né, das propriedades para além, né, da universidade. E aí eu fiquei pensando nas escolas, né, como é que isso funciona? E dependendo também da etapa, né, se fundamental, se foi médio, como funciona esse trabalho com as crianças lá, né? Como é que é isso, essa metodologia, para que eles entendam todo esse processo, né? Normalmente, a saída nas escolas ela é feita em 3 etapas. A gente, primeiramente, faz um diagnóstico do que a comunidade escolar sabe sobre a Antártica. Então, a gente faz uma atividadezinha e aí a gente mapeia o que eles conhecem. Num segundo momento, a gente faz, de fato, a exposição didática itinerante, que é quando a gente leva as narrativas, a gente ambientaliza toda a sala de aula, né, e traz várias questões envolvendo as narrativas que o pessoal da UFP fez e outras coisas também. E daí depois a gente tem um terceiro momento que a gente faz a avaliação. E aí a gente tenta medir o que eles sabiam antes do diagnóstico com o que ficou depois. E aí a gente tem um parâmetro para entender o que ampliou, do que eles já sabiam, o que eles incluíram mais, do que eles sabiam, o que eles agora tinha coisas, às vezes as pessoas pensam que tem urso polar na Antártica, né? É uma coisa comum. Ou então eles marcam a Antártica em qualquer lugar do mundo, menos lá na Antártica. Então depois a gente tenta mapear como que essas questões que talvez são equivocadas vão se arrumando, e principalmente o resultado com relação à arqueologia antártica, né, que é o que mais chama a atenção, assim, eles conseguem falar, a gente fica impressionado, às vezes a palavra foqueiro não sabe, mas eles sabem o que é o foqueiro, eles sabem o que eles vão fazer lá, eles sabem o que são os vestidos, e das experiências que a gente teve, a gente sempre foi muito bem recebido. As escolas, elas dizem assim, quando que vocês querem vir? Nunca teve. A gente tentou agora nesse ano, mas eu tentei agora em novembro visitar a escola e ela disse, agora é difícil porque o semestre está acabando. Mas se a gente planeja direitinho no início do ano, nunca teve barreira do projeto ser desenvolvido, pelo menos as escolas que a gente contatou aqui, né? Em Teresina, que foram também escolas de rede pública. André, se quiser falar alguma coisa, não hesita, viu? Não, apenas o que gostaria de colocar após o que falaram Fernanda e Carol, é que basicamente
a possibilidade de um estudante da Universidade Federal de Piauí, que está na graduação, vir para a UFMG fazer pesquisa, no mestrado provavelmente poder ir para a Argentina para também ampliar essa pesquisa em colaboração com professores, estudantes de um outro país. No doutorado, se ela continua, ainda poder ir para Noruega, Estados Unidos, França, Austrália, ampliando ainda mais essa rede, e incluso fazer trabalho de campo na Antártica. São todos elementos que unicamente acontecem por esse trabalho de cooperação internacional, de colaboração em rede, e que de outra forma levaria a isso, que cada estudante fique dentro da sua universidade fazendo apenas as pesquisas que seus professores fazem, ou com a ideia de que ele tem que trabalhar a nível local, regional, e o que precisamente diferencia as universidades de maior prestígio é esse alcance internacional, nacional e internacional. E é este tipo de projetos o que vão permitir este tipo de, como estava dizendo, de interação, que tem a ver também com ampliar, não é apenas a pesquisa antártica, mas é ampliar a cultura do estudante, a necessidade de aprender outras línguas. ¿Sí? Obviamente não vai poder ir à Inglaterra ou a determinados lugares se não fala inglês. Então, isso estimula a vontade de progredir e de se superar desses estudantes, dessas pessoas que participam na rede. E, por último, também a questão das publicações, que estando em rede, a gente está publicando trabalhos em inglês, português, espanhol, em diferentes partes do mundo. Então, isto é algo que também os estudantes vão poder formar parte e produzir algo que beneficie não só eles, mas também as instituições das quais formam parte. Primeiro, parabenizar o trabalho maravilhoso, né? Realmente essa parte assim, da extensão é genial. E acho que a primeira pergunta é exatamente essa. Na verdade, a única pergunta é essa que eu fiz também. Como que a gente consegue acessar esse material? Né? Eu gostaria lá para a PUC, a gente também divulgar, né, esse trabalho maravilhoso que vocês estão fazendo e inspirar também para nossos próprios projetos lá de arqueologia do Brasil Central. Isso não só realmente assim, é uma pergunta, só afirmar que a gente fica tão, como arqueólogo focado nos nossos campos, né? A gente, às vezes, escuta essa arqueologia na Antártida, a gente estuda lá, eu ouvindo vocês, né? É genial, realmente muito interessante utilizar, né, essa ocupação do século XVIII, XIX, como um espelho, né, para poder pensar essas relações capitalistas, do avanço disso, né, no global, né, no global. Isso, eu entendi agora, eu entendi, realmente é formidável. E o fato de ter, né, mulheres, né, trabalhando nisso, isso é realmente muito interessante. Agora, só para retomar, né, a pergunta sobre o material, eu gostaria de doar acesso a esse material para o cliente. Obrigado, meu parabéns. Obrigada, viu, pelos comentários. A gente tá fazendo as impressões desses materiais e a gente vai deixando nas escolas, né? Mas a gente vai agora, justamente amanhã, tem uma reunião com o pessoal do website do LIT, que é www.lit.fmg.br. Acho que é isso, André, se eu estiver errado, Andrés corrige. E eles vão ficar todos disponíveis lá. Vai ter uma aba que é sobre ações de arqueologia pública, vai ter todo esse material que a gente produziu aqui, e tem também os outros que são feitos pelo LIT também, né? Porque antes de eu passar no concurso aqui, eu fiz 8 anos de pós-doutorado lá no UFMG, e uma das atividades que eu fiz lá foi a análise dos materiais coletados em campo e essas ações de arqueologia pública. Então, já no LIT, a gente tinha outros trabalhos que também vão estar todos disponíveis para acesso público. Atualmente não estão, mas vão estar. Não estão, mas vão estar em breve. Amanhã tem a reunião com a equipe do LIT de tarde para colocar. Mas, mesmo assim, caso isso possa vir a demorar, se fizer contato, né, por e-mail, a gente disponibiliza. Quanto mais a gente divulgar, melhor é. Né? Inclusive, também na criação do jogo de memória para ele ser digital. Então, é um processo assim, inicial ainda, a gente está pensando como que a gente vai fazer isso, colocar o jogo de memória digital.
Mais alguma pergunta do público? Eu? Mais uma. Boa tarde. Sobre essa questão dos trabalhos em si, na Antártica, eu fiquei com uma dúvida agora, que como é bem comum atualmente a arqueologia, né, se procura meios para evitar essa questão de impacto, certo? Atualmente a arqueologia sempre está procurando isso. Eu queria saber como é que funciona, né, essa questão do controle do controle desses trabalhos na Antártica que evitem esse impacto. Então, essa questão do meio, do ambiente lá, como é que é a questão da fauna em si. E eu fiquei com essa dúvida, como é que funciona isso no mundo. Eu acho, André, você quer responder? Você ouviu a pergunta? Você conseguiu entender? Não deu para ouvir muito bem. Eles perguntaram como que a gente faz para que o nosso trabalho não cause impactos no ambiente antártico. Pensando, por exemplo, os animais, pensando a própria vegetação, né, que tem lá, quais são as regras, né, que existem, as autorizações que a gente tem que pedir também para poder fazer pesquisa lá, e o que a gente faz lá não ficar causando problemas no ecossistema. Existe, de fato, dentro del Tratado Antártico, una serie de reglas que tienen que ser respetadas. En 1991 hay un Tratado de Madrid que está diciendo que cualquier pesquisa científica tiene que reducir un mínimo un impacto ambiental. Esto es algo que es respetado por todos los países. Y antes de ir a Antártida, estaba hablando de las burocracias, etcétera, a gente tiene que enviar qué vamos a hacer, cuál va a ser el posible impacto, para que seja avaliado por el Ministerio de Medio Ambiente. Eso de ahí también después es enviado a SCAR, como a sociedad científica que engloba a todos los países que trabajan en Antártica, para que no tengan también superposición, 2, 3 proyectos que están haciendo la misma cosa en un mismo local. Y existe un control por parte del Programa Antártico Brasileño, que todo eso se haya cumplido. También Antártica está dividida en zonas que pueden ser visitadas por turismo, zonas que son apenas por cientistas, zonas en que no puede entrar ninguém. Entonces existen muchos protocolos que están garantizando esa preservación. En un caso específico de nuestro proyecto, a gente no deja ni un pauzinho de dentes, ¿no? Todo es retirado até nuestros deyectos. Tenemos un baño químico que después se almacena dentro de un barril y todo es retirado y tiene que ficar exactamente como estaba antes de la llegada. Las excavaciones también son controladas en locales donde no hay animales. A gente excava, cubre todo de nuevo y apenas llevamos materiales sobre los cuales el Programa Antártico tiene un registro y actualmente están almacenados no LICH, na UFMG. Mas de nuevo, a gente tem estos protocolos de trabalho muito estrictos que están garantizando a preservación absoluta do medio ambiente. Funciona também? A luz parou de piscar aqui, mas eu acho que está funcionando. Né? Mais alguma pergunta do público? Eu tenho mais uma pergunta sobre as estratégias que vocês estão desenvolvendo para a comunicação da Antártida, da arqueologia na Antártida, do Piauí na arqueologia da Antártida. A gente vê que tem uma preocupação com uma série de métodos alternativos, vamos dizer, de comunicação, que envolvem jogos de computador, quadrinhos, uma série de coisas que, honestamente, a gente não está muito acostumado a pensar em arqueologia, né? Então, eu queria saber se como surgiram essas ideias, se foi meio que em cima da hora, que vamos tentar isso, ou se houve um planejamento de escolher esse tipo específico de forma de comunicar com o público. Porque acredito que seria eu acredito que são meios que a gente poderia usar em todas as nossas pesquisas também, de jogos, de
quadrinhos, é um meio de comunicação que é bem interessante, vocês estão desenvolvendo e aplicando, que mostra resultados, então eu queria saber se é, vamos dizer, se foi experimental ou se foi planejado. São dois extremos, né, claro. Eu tenho um ponto de partida que eu acho que o André pode falar mais depois, que ele tem um artigo que ele provoca a gente a pensar como que quando você vai para a Antártica tem várias experiências que acontecem lá, que tem a ver com estar num continente único, as vivências, os medos que a gente tem. Quando você faz um artigo, nada disso aparece, né? O Andrés, ele tem uns trabalhos sobre isso. E aí foi dessas provocações que ele começou a pensar esses trabalhos de arqueologia pública em Antártica, que envolvesse a sensorialidade, a corporalidade. Então, no caso do projeto lá do LIT, a gente tem, por exemplo, o domo sensorial da Antártica, que é uma cápsula inflável, aclimatada. Dentro dela tem uma réplica em tamanho real de um sítio arqueológico da Antártica, que foi feito, inclusive, por um carnavalesco, esse ambiente. E aí, dentro dessa cápsula tem ar-condicionado, com baixa temperatura, tem a projeção em 180 graus de imagens da Antártica, tem os sons dos animais marinhos. Então, a ideia é que a pessoa entre nessa cápsula e, a partir do corpo e dos sentidos, ela tem uma experiência sobre a Antártica, né? Isso é uma provocação que veio desses trabalhos iniciais. Agora, aqui na UFP, cada estudante, eles decidiram que narrativa eles iam fazer. Foi algo que a Carol veio com a proposta do jogo de memória, a Bianca e o Yuri, por gostar de videogame, disseram, a gente quer fazer um videogame de Antártica, a Niscaline e a Vitória, porque gostavam de super-heróis, história em quadrinho, elas propuseram. E é demorado, assim, foram mais de 2 anos o processo de criação, porque envolveu ler sobre a arqueologia antártica, estudar os artigos científicos, definir os personagens e colocar em prática, porque às vezes também tem uma ideia muito legal, mas ela não é fácil de ser colocada, né? Então, a gente ficou aí 2 anos amadurecendo, criando, a gente se encontrava de 15 em 15 dias, às vezes até uma vez na semana. Às vezes a gente pedia ajuda também, né, para algumas pessoas, porque a Bianca e o Yuri fizeram o videogame sem nunca ter programado. Então, eles iam perguntando e pedindo ajuda até que eles aprenderam eles a fazer. Quem primeiro teve a ideia da HQ foi a Maria Vitória, ela não sabia desenhar. E aí ela viu o Instagram da Niscaline e ela pediu a Niscaline, vamos fazer juntas. E aí a Niscaline entrou no projeto e fez a arte da HQ. Então, foi interesses deles, e aí, a partir do quando eles decidiam o que eles iam fazer, a gente buscava o que já tem disso em arqueologia, o que já tem disso sobre a Antártica, e aí a gente fez uma ficha de análise para dizer o que está de bom, o que está de ruim no que existe, e como que a gente vai fazer igual ou diferente do que já está bom. Então, só uma pergunta de extensão, então, o que você encontrou de iniciativas desse tipo na arqueologia, nas coisas que a gente faz, que foram feitas nos últimos anos? Tem muitas coisas que são publicadas, que são acessíveis, ou ainda é uma coisa muito limitada? Greg, eu tenho um conjunto de materiais desses tipos, né, guardados, que eu venho juntando ao longo de muito tempo, assim, desde a minha graduação. E eu percebo que muita coisa era feita por licenciamento ambiental, nos trabalhos de educação patrimonial. Muitas das coisas que eu tenho guardadas, né? E eu acho, até a gente estava no congresso da SAB e diminuiu bastante a produção desses livretinhos, que tinham muito, assim, eram distribuídos, lá era um lugar que eu juntava muita coisa. Então, diminuiu bastante, eu acho, esses materiais. Eu acho que agora a ideia é pensar outras formas de mediação e de comunicação com o público, né? Não baseado na educação patrimonial, que é diferente de você ir no local e só dar os resultados da pesquisa, que era muito do que o licenciamento ambiental fazia. Então, como agora tem uma forma mais interativa, que pensa uma mediação e de que forma que o público pode interferir na pesquisa arqueológica em si, outras ferramentas têm sido criadas. Mas eu acho que deu uma diminuída, assim, em algumas coisas. Ao mesmo tempo tem os arqueojogos, né, que são novidade, e tem muitos agora, cada vez tem mais. Tem o laboratório do Alex, né, do Alex Martiri, que faz muitos jogos. Tem algumas pessoas no Sergipe também, fazendo arqueojogos, na USP, né, de laboratório de arqueologia romano. Então, acho que também agora são coisas mais interativas, digitais também.
Sim. André, você quer falar alguma coisa? Básicamente, acho que você completou bastante, só esclarecer que a partir da década de 1980, en Inglaterra, con los trabajos de Nick Merriman, que era un arqueólogo que comenzó a enxergar que uno de los grandes problemas de arqueología las últimas décadas era a comunicación con el público. Por eso, a pessoas, cuando pensaba en arqueología, eran dinosaurios, Indiana Jones, Lara Croft, porque los arqueólogos académicos tenían preocupación apenas en comunicar arqueología para otros arqueólogos. Eso dejaba también un espacio vacío, como por acaso en National Geographic o en History Channel, los extraterrestres y las pirámides y arqueología, ¿no? Toda esa cuestión de arqueología fantástica. E uma outra coisa que também ficou muito clara agora nos últimos 20 anos é que a arqueologia precisava encontrar formas de se comunicar com as novas gerações, que são gerações digitais, não são mais analógicas. Não adianta eu escrever um livro, um artigo, ainda que seja em uma linguagem mais inclusiva. Eu preciso me comunicar de uma forma que as pessoas encontrem interessante, atrativa, y en ese sentido las nuevas tecnologías nos están dando herramientas de no apenas contar cómo era una pirámide, más de reconstruir virtualmente una pirámide y con óculos 3D, pues estar en esa pirámide. Estoy completamente seguro que de aquí a 10, 15 años a sala de aula va a ser virtual, van a ser esos óculos y el profesor va a llevar por todas partes del mundo dando aula en los contextos que están siendo estudiados, ¿no? Es obvio que tienen sus limitaciones, no es lo mismo estar o no estar. Tenemos la discusión do real y a copia, mas de cualquier forma, en función de nuestra experiencia, la experiencia que está teniendo Fernanda, Alex, que también forma parte de nuestro grupo, los resultados son muy interesantes y las nuevas generaciones têm se aproximado muito mais do projeto, se entusiasmado e os resultados, bom, temos vários artigos publicados sobre essas questões. Obrigado. Mais uma. É bom. Vou voltar a fazer uma ponte entre a temática geral do seminário e a temática específica dessa mesa. Assim, não tinha pergunta das falhas, mas agora entrei isso entre uma pergunta e uma reflexão, porque eu estava tentando pensar como que é essa questão da tem vários nomes, mediação, da comunicação, da arqueologia na França, comparando com o caso. Eu acho que a gente tem dois modelos bastante diferentes, cada um com vantagem e com obstáculos diferentes, porque vejo que aqui ele faz parte também do universo que eu pesquisei, que a arqueologia acadêmica é engajada nesse repasse para a comunidade, para essa simples noção de arqueologia pública, uma coisa que não é tão comum. A arqueologia ficou mais bem como o André esteve na Torre de Marfim, fazendo conversas acadêmicas com acadêmicos. Mas existe o que a gente costuma chamar de mediação, só que em outros ambientes. O ambiente principal para a gente é museus. Então, dentro dos museus, dentro das próprias exposições, mas não só, todas as atividades que os museus, as estruturas, os organismos, ao redor das escolas, famílias, às vezes fora mesmo do prédio, indo encontrar esse trabalho foi feito. Isso é o primeiro contexto. O segundo contexto, que então,
Fernando estava dizendo, quanto à questão do licenciamento ambiental e toda a questão do dever de educação ambiental que é feito, de educação patrimonial que é feito. A gente tem, na França, um instituto de pesquisas, Instituto Nacional de Pesquisa de Arqueologia Preventiva, que é um instituto nacional que tem um monopólio quase da parte de diagnóstico, quando se faz uma arqueologia de contrato, não pode ser uma empresa privada. As empresas privadas vão poder concorrer somente na fase segunda, quando tem sítios para se escavar. E esse instituto tem uma dupla tutela do Ministério da Pesquisa e Ensino Superior, mas também do Ministério da Cultura. E ele tem uma missão muito forte sobre a comunicação dos próprios resultados, tem um site fantástico, ele faz um monte de filmes, de divulgação, um monte de ele tem um poder de comunicação que a arqueologia acadêmica não tem. Aí, isso é a descrição do contexto, aí eu vejo vantagem e desvantagem na diferença das duas, é que na França, essa parte da comunicação é feita por profissionais, por cineastas, por museólogos, cenografistas, etc., pessoas formadas, que fizeram estudos mesmo sobre essa questão de comunicação e mediação. O que não é sempre o caso, eu acho, pelo que você viu no Brasil, que tem que ir atrás, né, das pessoas. A gente sabe o que quer fazer, mas não tem as competências do que atrás. Agora, o ponto fraco na França que eu vejo é que, às vezes, tem situações excepcionais que, de fato, tem um conjunto. O caso do meu trabalho é um dos casos que tem eu trabalho no Museu do Homem, que tem, então, profissionais da musealização e junto equipe de pesquisa. A comunicação não é sempre fácil. A gente está em 2 andares diferentes do prédio e esses 2 andares realmente têm uma vida meio que paralela e às vezes mas no geral eu acho que tem perigo ter essa produção, não chegar à produção com a National Geographic, como eles falavam, porque realmente o pessoal tem noção do que pode falar ou não, mas não é uma integração tão forte, ou seja, as propostas não vêm dos arqueólogos, elas vêm deles. E já no sistema brasileiro é o contrário, me parece, né? Que essa parte da mediação já está inserida na ideia mesmo do projeto de pesquisa, coisa que não existe, acho. Tá? Só que, às vezes, é difícil fazer essa integração entre uma produção profissionais no ambiente da comunicação da comunidade, porque não tem sempre as equipes dentro das equipes de arqueólogos. É bem complexo mesmo. Eu, na verdade, concordo com você. Eu acho que tem pontos positivos e negativos, né? Porque a Márcia Bezerra, ela fala que a arqueologia pública ela não deve ser uma área dentro da arqueologia, à parte, ou que você faz no final do trabalho de ali da casa. Ela diz que isso tem que ser um compromisso político do arqueólogo e da arqueóloga que faz o trabalho. Então, nesse sentido, eu acho interessante a gente realmente incorporar isso como parte do fazer arqueológico nosso. Mas eu concordo com você que, por exemplo, uma pessoa que é pedagoga, uma pessoa que é da área de comunicação, do jornalismo, eles vão ter algumas outras ferramentas que na nossa formação não tem. Então, é necessário, eu acho que ficar no diálogo, né, Carol? Me soprou aqui o diálogo, porque as duas coisas eu entendo como corretas. Eu acho que a fala da Márcia Bezerra, ela é super importante, da gente assumir isso como parte do nosso trabalho, mas também acho que quanto mais a gente dialogar com esses profissionais, também é importante, né? Quer falar, Andrés? Não?
Bem, acho que vocês têm compromisso agora, né? Vamos lá. Vamos liberar eles? A gente deixa? Muito obrigado aos três pelas falas, pelo enriquecimento e pela outra dimensão que trouxe ao evento com um outro tipo de cooperação internacional em arqueologia. Eu acho que a gente vê realmente que brasileiro não é só brasileiro, a arqueologia do mundo não é só do mundo, e tomara que a gente possa incentivar isso mais ainda no futuro, com esse evento e com esses projetos, de desenvolver ainda mais esses intercâmbios, e afinal, lembrar que qualquer contexto arqueológico, a gente vai ao encontro de outro. Ninguém escava a si mesmo, ninguém pesquisa a si mesmo, é sempre um diálogo intercultural, necessariamente, mesmo que seja 50 anos atrás, né? Já era um outro contexto, uma outra cultura, e essas questões de cooperação internacional deixam isso mais claro, mas afinal é algo que sempre está lá, a gente sempre está trabalhando com a materialidade de alguém ou outro. Então, muito obrigado aos três. Muito obrigado, Andrés, pela participação online. Eu acho que foi um teste que está dando certo. Tem alguns erros, né? Minha tela aqui ficou no meio da tela, não é certo, mas a gente conserta isso nas próximas edições. Muito obrigado aos três. Obrigado, tchau, tchau.